E aí eu vou colocar esse exercício e vou resolver ele com vocês no Excel. Então, coloco assim, na seção exutória de uma bacia hidrográfica, com 36,1 km² de área de drenagem, foram feitos os registros horários da vazão decorrente de uma chuva isolada de 2 horas de duração e 24 horas de intensidade. Os valores das vazões horárias encontram-se representados na tabela abaixo. Né? Então, vejam, eu já tenho aqui a área da bacia, né? Eu já coloquei em quilômetros quadrados, que é a unidade mais comum, e já transformei para metro quadrado. Tá? E tem também já a intensidade da chuva, que é 24 milímetros por hora, e a duração da chuva, que é de 2 horas. E aí o que, que acontece? Né? Em uma seção lá do Rio, foi feita a medida, né, de tempo em vários desculpem, a medida de vazão em vários intervalos de tempo que aqui estão em horas. Então vejam, nós temos aqui a primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora. E durante esse período de 11 horas, teve uma chuva de 2 horas de duração. Que ele não falou onde começou e nem onde que terminou. Mas ele te deu as vazões. Então, primeira coisa que ele pede, construir o hidrograma e calcular o volume escoado superficialmente. Tá bom? Então, nós vamos calcular, construir o hidrograma e calcular o volume escoado superficialmente. A gente precisa construir o hidrograma porque nós precisamos saber onde que começou a chover. Veja que eu falei que a chuva durou 2 horas, mas eu não falei para vocês se ela começou aqui com tempo igual a 3, ou tempo igual a 4, ou tempo igual a 9, por exemplo. Então, a gente precisa construir o hidrograma, com base nisso aqui. Então, para agilizar, eu já fiz uma tabelinha aqui no Excel, coloquei as formas, e vejam só o que, que eu fiz. Peguei lá aquela tabela, que está horizontalizada, e coloquei ela aqui na vertical. Então, temos os tempos aqui, às 11 horas, e suas respectivas vazões, tá? Então, nós temos isso aqui. Bom, no primeiro momento, o que, que eu vou fazer? Construir o hidrograma. Gente, como é que constrói o hidrograma aqui no Excel? Inserir, nós vamos inserir um gráfico, e aqui seria mais interessante a gente colocar esse de linhas, né? Vejam que ele já até achou os dados. Né? Mas se não achar os dados, vocês podem clicar aqui com o botão direito, selecionar dados, né? Editar aqui, colocar os valores de X, que seriam aqui, ó, o tempo, e os valores de Y, que seriam as vazões. Então, vejam aqui que ele já desenhou para nós o hidrograma. Então, este aqui é o nosso hidrograma. E o que, que vocês podem observar aqui, pessoal? Então, recapitulando, aqui na base nós temos tempo, e aqui no eixo das ordenadas, no eixo Y, nós temos a vazão, perdão. Bom, primeira coisa que nós temos que entender, né? É que houve uma chuva de 2 horas e não quer dizer que o escoamento superficial vá durar 2 horas, tá? Isso vai depender da forma da bacia, se ela tem muita infiltração, né? Se a infiltração é alta, se é baixa, enfim. Chover 2 horas não quer dizer que vamos ter escoamento superficial por 2 horas. Esse é o primeiro ponto. Então, nós já fizemos a primeira coisa, que é o hidrograma da bacia. Agora, ele quer o quê? O volume escoado superficialmente. Então, vejam que eu tenho que calcular o escoamento de base também. Só que vejam só, para calcular o escoamento de base e o escoamento superficial, eu preciso definir aonde que começou a ter escoamento superficial. Então, lembrem lá do slide, nós vimos que o escoamento superficial, ele começa, né, quando há uma mudança abrupta na direção. Então, vejam que aqui e aqui, né, nós temos vazões totais, né, que representa a vazão total da bacia, que é a linha azul, 5 e 5, ou seja, no instante tempo 1 e 2, a vazão é a mesma. Então, não houve aumento de vazão.
Então, nesse ponto, aqui não teve escoamento superficial. Porém, olha o que acontece a partir do ponto 2. A partir do ponto 2, nós temos aquela visualização de uma variação abrupta no sentido, né? Então, no tempo igual a 2, aconteceu o escoamento superficial, né? Ele começou a aparecer. Então, o escoamento superficial, ele só vai aparecer aqui, ó, no instante de tempo, né, a partir de 2 horas. Então, nesse instante, vejam que até 2 horas, nós não temos escoamento superficial. Então, nós vamos ter só escoamento subterrâneo aqui até então. Então, no instante de tempo 0, no instante de tempo 1 e no instante de tempo 2, o que nós temos aqui é só escoamento subterrâneo, que vai ser igual a isso e isso. Então, é 5 e 5. E a partir daqui, nós teremos o escoamento superficial. Agora, pessoal, o que eu preciso definir? Aonde que vai terminar o escoamento superficial? Onde que vai ter uma mudança considerável aqui, né, da direção, né? Onde tiver agora a mudança do lado direito aqui, a gente vai marcar como sendo, né, o final do escoamento superficial. E seria aqui, então, no caso, a mudança seria aqui no ponto 8, né? Vejam que aqui a gente está descendo, não vejam pela linha, porque a linha só vai ligando os pontos, mas vejam pela questão dos pontos em si. Então, seria no 8. Então, no ponto igual a 8, nós não temos mais escoamento superficial. Então, a partir daqui, deste ponto 8, o que vai existir é apenas escoamento subterrâneo. Então, o que vai ter aqui, por exemplo, vai ser 9, 7, né, e 5. O que tem aqui, né, essa linha azul aqui, a partir de 8 horas, é simplesmente escoamento subterrâneo. Bom, então do ponto 2 até o ponto 8, nós temos escoamento superficial e subterrâneo. Então vejam, como que a gente calcula escoamento subterrâneo? Com essa fórmula aqui, que vai depender de quem? Do tempo. Então eu vou replicar essa fórmula aqui no Excel. É igual a 5 mais, vou colocar aqui 4 dividido por 3, e multiplica o tempo. Quem que é o tempo neste caso? O tempo está aqui, ó. Esse ponto, 3 horas menos 2. E aí vou achar a vazão de escoamento superficial para o tempo de 3 horas, que está mais ou menos aqui. Se a gente conseguir fazer aqui, ó, vou até aumentar, formatar o eixo, para a gente colocar aqui de 1 em 1, para que vocês possam visualizar de hora em hora. Então, aqui em 3, ó, a vazão de base corresponde a 6,33, mais ou menos aqui, ó, né? E aí eu vou fazer o quê? Vou arrastar e vou repetir essa fórmula até onde ainda tem, né, escoamento de base. Vejam que aqui ele já até igualou os dois pontos. Bom, então aqui eu já peguei o que? Essa fórmula e calculei para todos estes trechos, ó, pessoal. Certo? Vou até arredondar aqui, ó, colocar uma casa decimal para ficar melhor. Então, tenho todo o escoamento de base. Se vocês quiserem fazer uma segunda linha aqui, ó, vocês conseguem definir o escoamento de base. Quer ver? Ó? Vamos selecionar dados. Vamos criar uma nova série. Né? Vamos colocar aqui, ó, escoamento de base, ou subterrâneo, ou sub. O valor de x continua sendo as horas. E o valor de y agora é o escoamento subterrâneo. Vejam que apareceu, ó. Escoamento subterrâneo. Ok? Na prática, tudo que está abaixo da linha amarela ou laranjada, né, dependendo do que vocês julgarem aí, é escoamento subterrâneo. E entre a linha azul e a linha amarela é escoamento superficial. O que eu vou fazer aqui, pessoal, para achar, né, o volume total escoado aqui? O volume total escoado é Q menos QB. Eu vou fazer isso para cada ponto, ó. Então, vai ser aqui, por exemplo, ó,
Vazão escoada não é Q menos QB? Então, é Q menos QB. Então, nesse ponto, o que? Como aqui só tem escoamento subterrâneo, não tem escoamento superficial, então é zero. Aqui também é zero, né? Para vocês entenderem. A partir daqui, ó, do tempo igual a 3 horas, esse é o valor de Q e esse é o valor de QB. Então, Q vale 30 e QB 6,3. Olha só, então nós temos que 23,66 é escoamento superficial. E aí, eu vou fazer o quê? Para todos os outros pontos. E agora, como que eu faço para calcular o volume total escoado? O volume total escoado nada mais é do que o somatório, né, disso aqui tudo. Então, quando eu estou fazendo uma integral, eu estou fazendo o quê? Somando todos estes pontos aqui. Então, se eu somar isso aqui, né, vou usar a função soma, eu vou encontrar 138, o quê? Metros cúbicos por segundo, né? No caso aqui seria a minha vazão, que é S. Só que eu quero que, né, seria 138 metros cúbicos por segundo, seria a minha vazão, que é S. Foi a vazão que nós tivemos nesse período. Porém, vejam só, o que nós fizemos foi isso aqui, ó. Q menos QB vezes quem? dt, que é a variação no tempo. Então, eu preciso considerar quem, pessoal? Eu preciso considerar o tempo, que lá no exercício eu falo para vocês que ele é de uma chuva de 2 horas. Então, o que eu fiz aqui? Vou aplicar o tempo, que é 2 horas, que é 3.600 segundos. E vou achar o volume total escoado superficialmente. Então, isso aqui vezes, né, 3.600, vejam, a unidade aqui é metros cúbicos por segundo, então eu preciso transformar horas em segundos. Né? Então, vamos multiplicar isso por 3.600. Esse valor aqui, ó, 496.800 metros cúbicos, é o nosso volume escoado superficialmente. Então, isso aqui, ó, que eu vou marcar de amarelo, é a resposta. Esse é o volume que escoou superficialmente, tá, pessoal? Então, aqui a gente respondeu todas as questões lá no exercício. Agora, o que eu vou fazer de bônus aqui? Eu posso calcular o coeficiente escoado superficialmente, né? Para calcular o coeficiente de escoamento superficial, que é essa equação aqui, ó, né? É vol S, né, volume escoado superficialmente, sobre o volume total precipitado. Bom, quem que é o volume total precipitado? Eu preciso calcular a partir da precipitação. Lembra da equação precipitação vezes área, que é a mesma coisa que intensidade vezes a duração da chuva vezes a área. Bom, neste caso, a gente pode calcular a intensidade é 24 milímetros por hora, tá certo? O tempo de duração da chuva, ele é de 2 horas. E a área, eu já coloquei aqui em metros quadrados. Se a gente já fizer essa multiplicação aqui, seria os 24 vezes 2 horas, vezes 3,6, desculpem, 3,6 vezes 10 elevado a 6. Vou achar isso aqui, ó. Vejo que deu um valor altíssimo, né? Por que que deu esse valor alto? Porque está dando um problema de unidade. Eu estou multiplicando milímetros por hora por metro quadrado. Eu preciso transformar milímetros em metros, tá? Quanto que é 24 milímetros, né, em metros? É só eu dividir isso aqui por 1.000. Então, isso aqui daria 0,024, tá? Então, sairia 0,024 metros, na verdade,
desculpem, 1 metro é 100 milímetros, né? Eu fazendo bobagem aqui. Seria 0,24 vezes, aí sim, está em metro por hora, tá, pessoal? Vezes 2, por que 2? Porque são 2 horas, vezes agora a área da bacia. 3,6, né, vezes 10. Lembre que o chapéu é o elevado no Excel. 10 elevado a 6. Faltou só eu colocar o igual aqui para mandar ele calcular. Tá? Então, deu isso aqui, ó. 172 mil, opa, 172 mil, na verdade, 1.728.000 metros cúbicos, tá? Isso porque é uma bacia bem grande. Bom, para calcular agora o coeficiente, veja, o que eu vou fazer? Eu já tenho o volume S, tenho o volume T, que é isso aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso e vou dividir por isso. Vou S sobre o T. E aí a gente tem que o coeficiente de escoamento superficial da bacia é 0,2875. Vamos arredondar para 2 casas para ficar melhor. 0,29, né, é o coeficiente. O que significa isso, pessoal? Quer dizer que 30%, né, arredondando para cima, 30% do que chove vira escoamento superficial. Ou seja, é uma bacia com baixo grau de urbanização. Então, vejo que nesse exercício nós conseguimos aqui calcular simples no Excel, né, com base nos dados de vazão fornecidos, como desenhar o hidrograma, traçar o escoamento subterrâneo, calcular o volume escoado superficialmente, calcular o volume total e o coeficiente de escoamento superficial. Bom, pessoal, esse é o intuito da nossa aula de hoje. Peço que vocês voltem nas partes que tiveram dúvida e assistam com mais calma. Qualquer coisa que precisarem, né, estamos à disposição aí para tirar dúvidas e fazer esse exercício de novo, combinar um dia, enfim. Fiquem à vontade para me procurar. Um abraço a todos vocês, tá, e muito obrigado.